Pessoal, ainda sobre o caso anterior, eu queria falar um pouquinho sobre Hinchey, aproveitar o gancho, que é o seguinte: a classificação de Hinchey é uma classificação predominantemente cirúrgica, tá? Mas foi criada por Hinchey em 1978 e mais recentemente, em 2005, foi modificada por Kaiser, tá? Então a gente pode usar deliberadamente qualquer uma das duas classificações. Particularmente, eu como cirurgião gosto mais da classificação de Hinchey modificada por Kaiser, tá? Porque ela dá uma série de outros detalhes aí que só o Hinchey não compreende, tá? Por que é importante a classificação? Porque basicamente ela divide o processo inflamatório ali da diverticulite em 4 estágios, e em que os estágios 3 e 4 têm um índice de mortalidade maior, tá? Hinchey 3, a gente tem mortalidade por volta de 13, 15%. Hinchey 4, até 45% de mortalidade, mais ou menos, tá? Abaixo disso, Hinchey 1 e 2 ou 0, né? Mortalidade abaixo de 5%, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho da classificação de Hinchey modificada por Kaiser, tá? Nesse caso em questão, em que a gente tinha visto esse processo inflamatório aqui no cólon descendente, né, com alguns divertículos aqui adjacentes, né, a gente vê um borramento da gordura pericólica, né, e que aparentemente está limitado à região pericólica aqui, né? Então, isso é um quadro de borramento inflamatório localizado, é um flemão localizado, né? Pericólico. Essa é a classificação Hinchey 1A, tá? A classificação 0 é do quadro leve ou não complicado, em que a gente não vai ter praticamente nenhum achado de imagem, tá? Então, 1A a gente vai ter esse flemão ou esse processo inflamatório pericólico, tá? No 1B, a gente já vai ter um abscesso pericólico localizado, tá? Eu tenho um caso aqui que traduz mais ou menos o que é um abscesso pericólico localizado, tá? Só que é um caso de apendicite. Deixa eu achar aqui. Aqui. Esse caso aqui, a gente já vê um líquidozinho na pelve e tal. Aqui a gente tem um apêndice inflamado e a gente tem líquido, né, adjacente. Então está começando a formar um abscesso periapendicular ali, tá? Como aqui é um exame sem contraste, a gente não tem como mostrar paredes e tal, não sei o que, tá? Só que o abscesso pericólico ele vai se apresentar desse jeito, e normalmente a gente vai ver algum realce periférico, tá? Mas também não é mandatório, só de a gente ter líquido restrito no espaço pericólico ali, a gente já pode falar que é um abscesso pericólico, tá? Então, essa é a classificação Hinchey 1B. Ainda assim, mortalidade mais baixa, né? Menor que 5%, tá? Quando a gente fala do Hinchey 2, a gente está falando do abscesso pélvico, retroperitoneal ou intraperitoneal distante, tá? Que seria como se a gente encontrasse esse quadro aqui com realce periférico, tá? Seria um abscesso pélvico, né, com uma diverticulite lá de sigmoide ou de alguma outra porção do cólon, tá? E a gente já poderia considerar isso como um abscesso pélvico, e seria aqui então um quadro de Hinchey 2, tá? Mas ainda assim a mortalidade mais baixa, tratamento pode ser clínico, eventualmente dá para fazer alguma punção guiada, dependendo da localização do abscesso e tal, embora seja mais comum punção guiada no abscesso 1B ali, porque ele vai ser pericólico, geralmente vai ser mais anterior, mais próximo da parede abdominal, tá? Mas muitas vezes esses casos só se resolvem com antibiótico terapia, jejum de algum período ali, de alguns dias, e anti-inflamatório, tá? Quando a gente fala no Hinchey 3, a gente está falando de peritonite generalizada. A gente vai ter sinais
difusos de peritonite. Aqui eu tenho um quadro também de apendicite, até numa criança que tem sinais de peritonite generalizada, tá? Mas o aspecto é semelhante. Esse quadro aqui também é um quadro de apendicite, ó. A gente vê um apendiculito aqui, um apêndice de calibre aumentado, né? E a gente vê um borramento difuso da gordura abdominal, principalmente pélvica, mas a gente vê também, ó, nas goteiras paretocólicas, líquido e borramento inflamatório, tá? E isso aqui é um quadro de peritonite. Talvez a gente devesse ter um pouco mais de borramento aqui no abdômen, nos campos abdominais médios, superiores, aí para chamar de peritonite generalizada, mas isso aqui está caminhando muito próximo da peritonite generalizada, lembrando que a mortalidade aqui vai ser já maior que 10%, entre 10% e 15%, tá? E a peritonite fecal, aí geralmente o diagnóstico é mais intraoperatório, porque muitas vezes a gente vai achar que é só peritonite generalizada, mas o paciente acaba indo para cirurgia e já tem fezes, tá? Por mais que a gente não identifique na tomografia, mas quando a gente vê a peritonite fecal na tomografia, é muito provável que, aliás, é muito improvável que não seja, tá? Porque aí de fato a gente vai estar vendo fezes fora de alça, tá? E nesses casos a mortalidade já é bem elevada, já passa de 40% de mortalidade, tá? Porque é um paciente que muitas vezes já vai estar séptico, né? E a recuperação dele já vai ser muito mais grave, né? Dentro de leito de UTI, né? Pós-operatório, que já debilita bastante o paciente também, né? A resposta metabólica ao trauma também é bastante debilitante, mas é por isso que a mortalidade acaba sendo mais elevada, tá? Então eu queria comentar um pouquinho para vocês a respeito do Rinchey, da classificação de Rinchey e da relação do Rinchey com a tomografia computadorizada, tá? Tá gostando da nossa série de vídeos? Dá like, segue o canal, compartilha com os amigos, tá? Um abraço para vocês e até a próxima.